cardíaco, e isso pode trazer complicações mais sérias. Até fazer um diagnóstico de vasculite, a paciente inicialmente ela apresenta esses sintomas que são pouco comuns, né, de alteração nos dedos, nos pés, mas normalmente as vasculites estão associadas a doenças autoimunes. Então, a especialidade da reumatologia é uma especialidade que atua na investigação e tratamento em conjunto com a gente, guiando, né, esses pacientes. É algo assim, que não é tão frequente, mas o paciente que sofre com os sintomas é um paciente que precisa de uma atenção bem dedicada também. Arteriosclerose, Dudu. Nome grande. Esse nome é esse nome, e é super importante porque ele é muito prevalente, principalmente na nossa sociedade agora, em que a gente tem umas dietas que não são tão saudáveis, olha aí, hábitos de vida também que não são tão recomendados e saudáveis assim. A aterosclerose é o processo de formar placas de ateroma dentro das artérias. E essas placas, elas são placas de gordura. Então, isso tem muito a ver com a nossa alimentação, mas também tem a ver com o histórico familiar e hábitos. E outras doenças, como, por exemplo, diabetes, aumentem muito a formação dessas placas. Então, vamos voltar para aquela analogia que a gente fazia dos canos, né? Então, a gente tem os vasos sanguíneos, eles estão lá bonitinhos, levando o sangue. Só que ele começa a depositar sujeira. Essa sujeira é como se fosse a placa de ateroma. Olha. A aterosclerose, esse processo. Essa artéria vai ficando cada vez mais rígida, então ela já não tem aquela elasticidade do batimento cardíaco, isso tem suas implicações, e essa sujeira, que é essa placa, vai sendo formada ali, e isso vai reduzindo o fluxo de sangue. Olha. Então, dependendo de onde o paciente apresente essas placas, ele vai ter uma manifestação. Por exemplo, o paciente pode ter essas placas nas artérias femorais, nas artérias da coxa, artéria poplite atrás do joelho, nas artérias abaixo do joelho. E o que esse paciente vai apresentar? Dor ao caminhar. Olha isso. Então, ele começa a caminhar, caminhou 5 minutos, a perna dói, a gente chama esse fenômeno, esse sintoma de claudicação intermitente. Olha. A perna começa a doer, ele tem que parar, respira um pouquinho, e ele volta a andar, a perna dói de novo, porque a musculatura da perna, durante a caminhada, precisa de sangue, mas a artéria que leva, ela está quase ou está totalmente entupida, ocluída. E isso é o fenômeno da aterosclerose que vai provocando essa oclusão também. Se essa placa acontece nas artérias do coração, que são as coronárias, esse paciente sofre um infarto agudo do miocárdio. Se essas placas se formam nas carótidas, esse paciente fica propício a fazer um acidente vascular encefálico. Então, a recomendação sempre, né, para a população, para a sociedade, você tem fatores de risco, é o avanço da idade, hábitos pouco saudáveis que a gente já conhece, uma história familiar também dessas doenças, já tem alguma outra, estou diabético, eu fumava no passado, então esse paciente precisa ser submetido a exames para a gente identificar os problemas e atuar profilaticamente. Isso aí. Isso é super importante. Esses problemas são problemas muito prevalentes na sociedade, na população inteira, a gente não faz ideia. Pé diabético, o nome já, pelo menos, pé diabético. Pois é, o paciente diabético, ele pode ter, ao longo da doença, o que a gente chama de neuropatia. Por ele não ter o açúcar bem controlado, a glicose bem controlada no sangue, essa glicose pode danificar os nervos das extremidades, principalmente nos pés. E isso diminui a sensibilidade nos pés. E o pé diabético, a gente diz que é quando o paciente tem uma complicação no pé por conta do diabetes. E a base, em geral, é a neuropatia. Esse paciente, então, se ele calçar um sapato apertado, ou se ele pisar numa pedra, ou se ele sofrer um trauma, uma topada, alguma coisa, ele não sente dor. E a dor é um sinal de alerta. Como ele não sente dor, aquilo gera uma ferida. Ele não vai percebendo, muitas vezes só percebe porque fica um mau cheiro, sai uma secreção e a esposa viu, o marido viu, um filho viu e disse assim, seu pé está machucado. Olha como seu pé está vermelho, porque não chama atenção. A neuropatia é a base, digamos assim, da doença do pé diabético, que é
concluída, digamos assim, quando o paciente tem uma ferida. Sim. Isso pode ser super grave e associado à doença arterial, porque o diabético, ele aumenta a chance de aterosclerose também nos membros inferiores. Olha aí, ó. Por isso que o vascular atua no pé diabético. Muitas vezes, o paciente interna no hospital tem uma ferida. A gente tem que revascularizar ele, desobstruir essas artérias, para poder irrigar novamente aquela perna e abordar finalmente aquela ferida, tirando a infecção e tratando ali como for necessário. Que isso, olha, que aula hoje, hein? E o bom aqui que o doutor João Marcos, ele vai criando as analogias aqui, né? Mestre é mestre, professor, primo. Isso aqui é brincadeira. Legal, isso vai encaixando de forma magnífica para todos nós. E as carótidas, falamos aqui, quer dizer, do lado de cá, leigo, eu fico imaginando que, e muita gente também, nós temos duas veias principais, femoral, que já foi falado, e as carótidas. Todas são importantes, mas as que mais a gente lembra, mais comuns, são essas, não, doutor? Sim, as carótidas são as artérias que saem da aorta, que é a principal artéria, né, saindo do coração ali, que vai dar os ramos para irrigar todos os órgãos. E as carótidas irrigam nada mais, nada menos do que o nosso cérebro. Olha isso. Né? Então, irrigam o cérebro e tem os seus ramos que irrigam também a face. Não só isso, as carótidas também, no pescoço, a gente também tem as artérias vertebrais e carótidas e vertebrais são as artérias que passam pelo pescoço para fazer a irrigação cerebral completa. E nas carótidas a gente pode ter a formação dessas placas de ateroma. Essas placas podem levar a uma obstrução ou a um fenômeno que as pessoas provavelmente não têm nem tanto conhecimento assim, porque é pouco falado, microembolização. Então, o paciente que tem placa, ele tem, vamos voltar para aquela analogia da sujeira no cano. A água, o fluxo passando ali naquela sujeira pode levar pedacinhos dessa sujeira lá para frente. Olha aí. Então, já imaginou quando você abre a torneira assim e de repente aquela água está meio suja, alguma coisa? Isso pode ser uma placa suja num cano lá atrás que está dando problema aqui embaixo. Então, vamos raciocinar nas carótidas, né? O paciente pode ter uma placa de ateroma, uma placa irregular, com microtrombos, e o fluxo de sangue passando ali leva esses microtrombos para dentro da irrigação cerebral. Olha isso. E esse paciente vai fazendo micro-AVCs ao longo da vida. Por isso que, eu repito, isso é sempre uma informação muito importante. O paciente que tem fatores de risco, história familiar, ou muitas vezes o paciente diz assim, olha, meu histórico familiar é ótimo, minha saúde é ótima, mas eu vou ver se eu tenho algum problema. Esse é o paciente que a gente vai fazer um exame de Doppler, um ultrassom, vai identificar se tem algo ou não, entra com uma medicação e ele fica com a saúde preservada, né? O risco diminuído de ter alguma complicação. Maravilha. Falando essa questão das carótidas, todo ano eu faço, né? Não tem como, né? Imagina eu estar aqui, eu tenho que fazer todo ano. Estava comentando aqui antes da gente começar, né, doutor João Marcos? Quer dizer, a gente está aqui e procura, lá pela rádio também, a gente leva as informações. E aí, teve um ano desse aí, há 2 anos atrás, 3, aí eu fiz, né? Eu já estava com 50, estou com 54 agora. Super jovem. E aí, o cara fez, aí pegou, pô, parabéns, garoto, pô, tá muito bom aí pela tua idade, tá bom. O que tem aí é da tua idade. Aí eu fiquei meio feliz, né? Ué, mas pô, o que tem aí tá tudo certo, fica tranquilo, o que tem aí é da tua idade. Tem essa questão, quer dizer, com o passar da idade, de fato, algumas coisas vão ficando aqui, até porque a gente tem que pegar o histórico, né? Sim. Vem lá de trás de alimentação, é isso, doutor João Marcos? Exatamente. A gente tem, quando a gente estuda na faculdade, né, a matéria de patologia, e a gente tem imagens lá, olha, essa horta aqui é uma horta de um paciente que tinha 25 anos de idade. Já tem pequenas placas de ateroma nessa horta e nas outras artérias.